Mais uma vez, boa noite. Obrigado pela audiência e pela simpatia, onde quer que esteja. Debate livre, hoje, a analisar as crises pós-eleitorais no continente africano e também a agenda africana para este ano de 2019, que vai ser marcada por muitas eleições, pelo menos em 21 das 54 nações independentes do continente berço da humanidade vamos ter eleições. Destaque para as eleições que vão acontecer na Nigéria e no Senegal já em fevereiro próximo. Também eleições que vão acontecer na África do Sul, presidenciais de maio, que se seguem as legislativas e provinciais, que vão ser uma oportunidade também para legitimar através do voto popular o poder do presidente Cyril Ramaphosa. Vamos ter eleições também no norte do continente africano, na Argélia. Não se sabe ainda se o presidente Abdelaziz Bouteflika vai concorrer a um quinto mandato. Ele sofreu um derrame cerebral há 6 anos e está com 81 anos de idade, mas continua a ser aposta de certos setores influentes da sociedade argelina. Mas vamos aqui recordar os países que realizaram eleições no ano passado, 2018. Em 2018, a marcha das eleições nos países africanos começou com as presidenciais na Serra Leoa. A comissão eleitoral daquele país proclamou o principal candidato da oposição, Julius Maada Bio, como vencedor do pleito realizado no dia 31 de março. Ainda no mês de março, mais concretamente no dia 26, os egípcios foram também chamados às urnas para escolher o presidente do país. E sem surpresas, Abdel Fattah al-Sisi foi reeleito para um segundo mandato com 97% dos votos válidos. No dia 30 de julho, realizaram-se no Zimbábue as primeiras eleições sem Robert Mugabe no poder. O então presidente de transição, Emmerson Mnangagwa, foi declarado vencedor das eleições com 50,8% dos votos, segundo os dados da Comissão Eleitoral. Ao garantir mais de 50% dos votos, o presidente evitou uma segunda volta. Emmerson Mnangagwa, antigo braço direito de Robert Mugabe, conquistou 2,46 milhões de votos contra 2,15 milhões do seu principal adversário e líder da oposição, que não reconheceu os resultados. No dia 12 de agosto foi a vez dos malianos. Nas eleições marcadas por alguns episódios de violência, Ibrahim Boubacar Keita foi declarado oficialmente vencedor para um segundo mandato. Keita, de 73 anos de idade, recebeu 67,16% dos votos, enquanto Soumaïla Cissé, ex-ministro das Finanças, recebeu apenas 32,84% dos votos. Em 2018, os Camarões e o presidente Paul Biya fizeram história. Nas eleições realizadas no dia 7 de outubro, o atual chefe de Estado daquele país da África Ocidental foi reeleito e já vai no seu 7º mandato. 2018 foi também ano de eleições em São Tomé e Príncipe. O partido Ação Democrática Independente, na altura liderado por Patrice Trovoada, venceu as legislativas, alcançando 25 mandatos no Parlamento. Entretanto, este resultado eleitoral não foi suficiente para que Patrice Trovoada continuasse à frente do governo. Por isso, o presidente da República nomeou o líder da oposição, Jorge Bom Jesus, como primeiro-ministro. No Madagascar, realizaram-se a 7 de novembro aquelas que já são consideradas as eleições mais disputadas da história do país. O ex-presidente Andry Rajoelina venceu a segunda volta das eleições presidenciais no país, segundo os resultados provisórios divulgados na última quinta-feira pela Comissão Eleitoral. Andry Rajoelina alcançou 55,66% dos votos, contra 44,34% atribuídos ao seu rival, o também antigo presidente Marc Ravalomanana. 2018 foi também o ano das muito adiadas eleições na República Democrática do Congo. O pleito realizado no passado dia 30 de dezembro contou com a participação de 30 dos 40 milhões de eleitores registrados. Em causa está a escolha do sucessor de Joseph Kabila e os deputados nacionais e provinciais. 21 candidatos disputam o cadeirão máximo do país. Martin Fayulu, candidato pela coligação Lumuca, Emmanuel Ramazani Shadari, o candidato da maioria presidencial, e o também opositor Félix Tshisekedi lideram as intenções de voto. No ano passado, houve também eleições legislativas no Togo. O partido do presidente Faure Nazibé, União para a República, obteve a maioria na Assembleia Nacional. No Gabão, aconteceram eleições legislativas e municipais.
Finalmente, em outubro, realizaram-se em Moçambique as 5ª eleições autárquicas da história do país. A Frelimo, partido no poder, foi o grande vencedor ao conquistar 44 dos 53 municípios em disputa. 2018 é já considerado um dos anos mais movimentados de sempre no continente, em termos políticos e eleitorais. Nos últimos 12 meses, a África registrou mais de 15 eleições entre presidenciais, legislativas e autárquicas. O ano que agora começa não deverá fugir à regra. África do Sul, Nigéria e Moçambique são 3 dos países africanos que vão... Trabalho do jornalista Nuno Agnello a propósito das eleições que tiveram lugar no ano passado em várias partes do continente africano. Este ano, como já aqui sublinhamos, são 21 as nações que vão realizar eleições. Falemos agora do Zimbábue. O Zimbábue que está a atravessar uma fase muito má, depois das promessas feitas por Emmerson Mnangagwa, o novo presidente do Zimbábue. Deixe-me aqui sublinhar que o atual presidente zimbabueano foi o primeiro dirigente do Zimbábue independente a visitar Angola em 1980, depois do triunfo, digamos assim, da soberania zimbabueana em abril, dia 18 de 1980. Vamos então analisar o Zimbábue. O presidente foi obrigado a regressar ao país, não foi à Suíça, cancelou esta digressão, fez apenas 2 etapas, Cazaquistão e Rússia. Começa a ser importante também relações comerciais entre russos e zimbabueanos. Começo por si, Matias Pires, qual é a leitura que faz da situação neste momento instável que se vive no Zimbábue? O presidente forçado a regressar, os protestos são muitos, as autoridades falam em 26 mortos, mas organizações internacionais já dizem que já morreram 70 zimbabueanos desde o início das confusões, principalmente nas 2 principais cidades zimbabueanas, Bulawayo e Harare e Bulawayo. É uma situação preocupante. O presidente Emmerson Mnangagwa chegou ao poder num contexto difícil para o país. Nós sabemos que depois daquelas reformas desastradas do presidente Robert Gabriel Mugabe, promovidas em 2007, salvo erro, o país mergulhou numa profunda crise econômica, numa hiperinflação que fez com que a própria moeda nacional perdesse tanto necessidade de existir, não deixou de se usar a moeda local. Sabemos que o próprio processo eleitoral também foi difícil para o presidente Emmerson Mnangagwa, porque como a ZANU estava muito desgastada, foi difícil ele fazer-se eleger. Primeiro porque a ZANU foi, no ato eleitoral, dividida. Por um lado, havia o grupo de Emmerson Mnangagwa, tanto aquele que se reviu na sua chegada ao poder. Havia o grupo da antiga vice-presidente Joyce Mujuru, que tinha sido afastada por birra política da Madame Grace Mugabe, que está sendo perseguida pela justiça sul-africana. E havia ainda um terceiro grupo que continuava fiel, sobretudo os veteranos da pátria, continuavam tanto fiéis ao presidente destituído Robert Mugabe. Nelson Chamisa, um jovem de 40 anos, que sucedeu Morgan Tsvangirai, para algumas fontes terá vencido as eleições. Então, bom, isso provocou certo tumulto, e mesmo até que o presidente Mnangagwa tenha vencido o pleito, mas vencer com 50%, quer dizer, em termos de expressão, cria sempre alguma dificuldade na gestão do país. Tanto... Mais vale, né, do que vencer com 38%. Pois, então, o presidente já se esperavam dificuldades, porque a população zimbabueana, depois deste longo sufoco dos últimos anos do presidente Mugabe, elevou muito a fasquia. Mas a base que ele encontrou para governar é uma base muito frágil. Tanto ele tenta agora remar contra a maré, e é uma pena porque o Fórum de Davos seria um dos palcos importantes para captar investimento, passar uma mensagem, apresentar esse novo Zimbábue que ele quer erguer,
mas, infelizmente, a situação no país agudizou-se, fruto de várias questões, como acabei de dizer, que decorreram tanto dos vários processos mal sucedidos do presidente Mugabe. Houve uma fase em que a reivindicação foi por causa da subida do preço do pão, mas desta vez por causa da subida do preço dos combustíveis. Tanto, vamos ver se ele vai conseguir debelar a situação, mas é uma situação que tanto preocupante. Só que não é novidade. Tanto o presidente Emmerson Mnangagwa seria muito ingênuo se ele pensasse que teria um mandato fácil. Tanto o Zimbábue é um país que se arrasta aí há muitos anos já. É verdade. João Gonçalves, qual é o seu comentário sobre esta situação socioeconómica bastante débil no Zimbábue? Eu concordo com o professor Matias, porque nós seguimos o Zimbábue desde que o presidente Mugabe decidiu nacionalizar as terras e atribuí-las aos antigos combatentes. Ele foi submetido a grandes sanções que tornaram o Zimbábue de primeiro celeiro da África para um país qualquer, onde depois a moeda deixou de ter valor. Mas pronto, há um ditado que se diz que não se faz revolução com barriga vazia. O presidente Mnangagwa encontrou um país altamente instável economicamente e desde que ele assumiu o poder praticamente não conseguiu fazer nada. Dizem que tentou recuperar alguns dinheiros, mas 500 milhões ou 1.000 milhões de dólares, não é grande coisa. Agora, a população é como criança. Você dá pão, você até bate e dá pão, ele cala-se. No caso do presidente Mnangagwa, ele está à procura de dinheiro, mas o dinheiro é difícil. Uma coisa é prometer, outra coisa são intenções e a outra coisa principal é você entregar, dar. Mas também é preciso dizer que o presidente... Também está a repatriar capital. Exatamente, mas também é preciso dizer que o presidente Mnangagwa é daqueles presidentes muito rudes. Ele já prometeu prender o responsável do Sindicato Nacional. Nós soubemos também o passado dele. O Tendai Biti, desculpe, doutor, o Exatamente. Tendai Biti, que é também membro da oposição, foi antigo aliado de Tsvangirai. Esteve na cadeia durante largas semanas depois do processo eleitoral. O presidente Mnangagwa tem que saber que ele já não é ministro da segurança, daquele que reprimiu um como lá no Bulawayo, que fez o velho fugir para Botsuana, não. Nos anos 80, era ele. Ele agora tem que saber que está num país democrático, negocia com os sindicatos para atenuar a situação, senão ele vai piorar a situação, porque aquele povo está a manifestar-se por causa da fome. É isso que eu queria dizer. Frederico Batista, o seu comentário sobre esta situação de instabilidade social no Eu Zimbábue? subscrevo totalmente o que os meus colegas já disseram. Porque eu acho que governar é essencialmente fazer opções económicas. Ninguém pode querer governar sem ter uma estratégia económica, principalmente de recuperação de um país que estava numa situação de asfixia económica durante muito tempo e sob várias sanções e praticamente o isolamento da comunidade internacional, e refiro particularmente aos países ocidentais. E suscitou-me alguma perplexidade porque normalmente as pessoas ficam muito preocupadas em saber quem é que agora vai assumir o poder, não é? Eu acho que as pessoas estavam muito mais preocupadas em ver o fim, vamos assim dizer, desta longa governação do presidente Mugabe, do que propriamente se fixar naquilo que eram os problemas essenciais por se resolver, que eram na realidade questões económicas, porque num país onde, quer dizer, a própria moeda já não tem peso, durante muito tempo até começou-se a utilizar o dólar como praticamente a moeda nacional, um país completamente isolado, um país que não atraía investimento por causa mesmo desses laivos de instabilidade. Eu acho que qualquer candidato devia pelo menos gizar outros planos de recuperação económica tão logo assumisse o poder. Eu acho que não houve essa preocupação. Preocupámos apenas, ou pelo menos preocupava-se apenas em haver essa transferência de poder, e para mim a mera transferência de poder não traz mudanças absolutamente nenhumas. Eu, na altura que o Mnangagwa havia submetido a sua proposta, eu questionei até que ponto efetivamente ele teria capacidade, vamos assim dizer, trunfos poderia utilizar para retirar de facto o país da economia. O doutor disse e muito bem, quer dizer, há um período de graça que normalmente os presidentes que assumem o poder têm, e depois quando esse período de graça termina,
As pessoas só querem saber como é que as suas vidas vão ser governadas daí em diante. Que políticas é que há? Essa questão da recuperação de alguns ativos que estão no exterior, essa questão de dizer que vai-se fazer algumas pequenas melhorias, quer no combate à corrupção e essas coisas todas, por si só não resolve a situação económica. Nós não devemos esquecer que as três funções do Estado são permanentes, que é a segurança, que é a justiça e o bem-estar económico e social. Portanto, se o Estado e um governo não conseguem oferecer estas, que são basicamente a função pelo qual o Estado existe, naturalmente há uma grande legitimidade do povo começar a se manifestar e até mesmo depois, por outras vias, remover este governo do poder. Lembro-me aqui de um jurista brasileiro que dizia que, portanto, os Estados têm que olhar com grande responsabilidade para dois elementos importantes, que são as eleições e as revoluções, que são as únicas maneiras através do qual o povo tem de remover governos que não estão ali para prosseguir os seus interesses. Portanto, houve eleições, o Presidente durante este período não está a demonstrar basicamente nada para retirar o Zimbábue da situação em que está e naturalmente que há grandes e poucas probabilidades, por exemplo, de Mnangagwa voltar, por exemplo, a ser eleito, se houver um novo pleito, obviamente, portanto, porque as questões económicas nessa altura estão na agenda do dia. Obrigado. Sobre o Zimbábue faltou a vir o Dr. Israel Bonifácio, já daqui a bocadinho. Vamos fazer um curto intervalo e já voltamos, Zimbábue, e depois vamos analisar também outros países que vão ter eleições este ano. Destaco aqui a Argélia, no norte do continente africano. O presidente Abdelaziz Bouteflika, segundo certos setores influentes, deverá concorrer a mais um mandato. Será o quinto, está com 81 anos e sofreu um derrame cerebral há 6 anos. Não fala para o povo argelino, ou melhor dito, o povo argelino não o ouve há 6 anos, mas é Bouteflika ainda, digamos assim, um trunfo para milhões de argelinos que não esquecem o facto de ele ter devolvido a paz e a estabilidade na grande Argélia. Então, um curto intervalo, depois vamos dar a palavra ao Israel Bonifácio para se pronunciar sobre a instabilidade no Zimbábue, um país que está com muitos problemas sociais, facto que obrigou o Presidente da República a regressar ao país, não cumpriu as 3 etapas, ficou Davos pelo caminho, esteve no Cazaquistão, esteve na Rússia, mas os focos de violência nas principais cidades fizeram com que o Presidente Mnangagwa regressasse ao seu país. É já daqui a bocadinho, um curto intervalo, já voltamos.